Sabe, igreja, hoje é dia dos pais. E eu sinto muito forte no meu coração o Espírito Santo fazendo um convite para a igreja do Senhor. Vamos fazer uma declaração de amor. Talvez já tenha feito a declaração de amor para o seu pai. Aqueles que ainda estão com o pai presente, aqueles que estão com o pai ausente, vem à memória, tempos bons. Mas o que o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração nesse momento é que você tem um pai de eternidade. Um pai que nunca está ausente. Um pai que está perto, um pai que não está longe. Um pai que foi rasgado o véu do santuário para que você pudesse entrar no Santo dos Santos e estar com Ele. Então agora me ajude. Faça uma declaração de amor para esse Pai eterno. Diga para Ele o quanto você o ama. O quanto você o ama. O quanto Ele é tudo para você. O quanto a sua vida não seria nada sem Ele. E o quanto você se alegra em estar com Ele todos os dias, pois Ele é um Pai presente, Ele é um Pai de amor. Então me ajude nessa declaração, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, porque o Senhor é um Pai tão amoroso, porque o Senhor tem sido um Pai tão bondoso, porque o Senhor tem nos corrigido com amor, porque o Senhor tem nos ensinado com amor, porque o Senhor tem guiado os nossos passos com amor, porque o Senhor não tem deixado de desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque o Senhor tem falado que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tanto amor sendo disponibilizado para a sua igreja, para a sua noiva. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Te amamos como igreja. Nós declaramos que te amamos, Pai. Essa é a nossa declaração. Essa é a nossa rendição ao Senhor. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te desejo. Eu te amo, eu te adoro, Jesus. Santo, só a igreja, vamos lá. Sim, Pai. Nossa maior oferta é o nosso coração, Senhor. A nossa maior oferta é o nosso coração, e isso damos de bom grado ao Senhor. Porque em um dia, em uma cruz, o Senhor demonstrou todo o seu amor sendo derramado por amor a nós. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Abba, Pai. Pai de amor. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Eu vou tentar trazer o momento das ofertas, tá? Gente, em Ageu 2:8 vai falar que Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata. O que podemos dar que agrade Ele? Na verdade, assim, a igreja do Senhor, ela é suprida por Deus. Mas, Francis, todo culto é falado de oferta, todo culto é falado de dízimo, sim. Mas isso não é para, de alguma maneira, abastecer as despensas da igreja. Isso é verdadeiramente para nutrir essa verdade no nosso coração, que o nosso coração é dele. E quando o nosso coração é dele, nosso coração nunca vai poder ser do dinheiro. Nosso coração nunca vai poder servir a dois senhores. Então, quando a gente vem trazer a nossa oferta, a gente vem trazer o nosso dízimo, vem demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor, a gente vem demonstrar, não para o Senhor, porque o Senhor conhece até o seu DNA por completo, mas você vem mostrar para você mesmo que o dinheiro não me domina. Eu sei quem eu adoro, eu sei quem eu amo, eu sei para quem eu vivo, eu sei para que eu vivo.
para adorar Ele. Então minha oferta, meu dízimo, vem para demonstrar para mim mesmo, ei, eu tenho um dono. Eu sei que Ele tem cuidado e Ele tem, sabe, abençoado tanto, tem cuidado tanto da gente. Amém? Passamos sim por dificuldades, a vida cristã não é uma vida, Alice nos Países das Maravilhas lá, não é. Passamos por dificuldades, passamos por situações difíceis. Às vezes tem boletos que querem nos vencer, não sei se é só com vocês, amém? Mas assim, em tudo o Senhor se faz mais forte, em tudo o Senhor se faz presente, em tudo sabemos que tem um Pai que tem cuidado de nós. Então o que podemos dar para um Deus que tem tudo? Sabe, apenas uma demonstração de fidelidade ao nosso coração. Amém? Então traga a tua oferta. Eu trouxe o versículo, mas já não encaixa mais. Traga a tua oferta, traga o teu dízimo, traga a tua contribuição, dizendo, ei, meu coração é do Senhor. Pai, obrigado pelo teu cuidado. Pai, obrigado. Amém? Venha pulando, vem cheio de alegria, porque o Pai é bom. Pai, seja abençoando cada vez mais e mais os seus filhos. E para aqueles, Pai, que ainda não te têm como Pai ou têm dificuldade em te ter como Pai, mostra, derrama do seu amor, Pai. Derrama do seu carinho, do seu cuidado. Mostra que o Senhor é um Pai presente. Através do Teu Espírito Santo, esteja falando que aquele Senhor que ainda não consegue ter um relacionamento com o Senhor como Pai. E, Senhor, nos leva para um novo nível de relacionamento com o Senhor. Sabe, Deus, como aquele filho que gosta de pagar uma conta em casa, não porque o pai pediu, mas para fazer a sua parte, para tentar fazer a diferença. Pai, nós queremos ser como esse filho. Fazer a diferença na casa do Senhor, mas não por obrigação, o peso de obrigação, Senhor, mas com alegria sabemos que estamos fazendo, nem que seja um pouco da diferença onde vamos, Senhor. E é isso que nós queremos, representar o Teu reino e a Tua vontade onde formos, porque o Senhor é nosso Pai e é uma honra para nós, Pai. É uma alegria para nós ter o Senhor como Pai e declarar para todos ouvirem que o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus, então esteja abençoando a todos, aqueles que trouxeram oferta, aqueles que trouxeram dízimo, ou aqueles que não conseguiram trazer hoje, Senhor Deus, ó Pai. Mas esteja abençoando grandiosamente, Senhor Deus, ó Pai, demonstrando todo o Seu amor e cuidado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Olá, igreja, tudo bem com vocês? Fiquem atentos para os nossos avisos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos. Convido vocês a estar presente no nosso próximo culto de jovens nesse sábado agora. E no dia 21 de agosto, teremos mais uma edição das Mulheres em Transformação, na quinta-feira, às 20 horas. E no dia 22 de agosto, acontecerá o Encontro dos Empreendedores. Convido todos a participarem. E no sábado, no dia 23 de agosto, eu faço convite especial para os casais, para os noivos, namorados, a participarem do culto de casais. Vamos juntos celebrar esse momento tão especial a partir das 20 horas. E no dia 30 de agosto, teremos uma celebração aos voluntários dessa casa. Vamos juntos celebrar esse momento tão especial. E no domingo, no dia 31 de agosto, acontecerá os nossos dois cultos, às 10 da manhã e um culto especial às 18 horas, que é o culto do Batismo nas Águas. Venha juntos celebrar um desses dois cultos e celebrar também o Batismo nas Águas às 18 horas. E vem aí mais um retiro dos jovens, os dias 31 de outubro,
a 2 de novembro, faço um convite para você, jovem, a participar de Face a Face com Deus. As inscrições são limitadas, então faça a sua inscrição ao término desse culto. Amém, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém, Jesus está feliz com você? Amém, né? Glória a Deus. Irmãos, só quero reforçar um aviso, que é o nosso culto de batismo, amém? Então, no dia 31 nós teremos o culto de batismo às 18 horas. Nós vamos ter também o culto normal às 10 da manhã, né? E no culto das 18, que é esse culto aqui, nós teremos daí o culto e ao final nós teremos ali, né, a celebração do batismo, né? Alguns irmãos vão descer as águas, vão, né, fazer uma confissão pública da sua fé em Cristo, e isso é maravilhoso. Então quero convidar, né, você a participar, né, você a desafiar da sua célula, né, os familiares, os amigos, trazer gente. Nós sabemos, irmãos, que no culto de batismo acaba se tornando um culto muito evangelístico, amém? Porque, né, a emoção, né, de ver algumas vidas, né, descendo as águas, isso impacta muitas vidas. Então é um momento de você trazer, né, aquele teu amigo, aquele, né, parente que está indeciso ainda com Jesus, né? Para você trazer ele, talvez a gente já batize ele no dia, aleluia, glória a Deus, né? Quem sabe, né? Então, é uma forma da gente evangelizar, né? Obviamente, né, o propósito do batismo é esse, né, de fazer essa aliança, esse tempo de demonstração pública da sua fé em Cristo Jesus. E você também que está, né, indeciso, você que, puxa, sente, e eu creio que esse é um chamado para todo cristão, né, que a palavra de Deus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, né, o batismo é um fundamento da doutrina cristã, né, é elementar. Então, né, você que talvez, né, esteja pensando, eu te desafio e falar: olha, esse é o momento, é o tempo. Você pode nos procurar depois. Nós vamos ter o curso do batismo no dia 29 e será uma honra, né, batizar, será uma honra participar desse momento com você, amém? Eu queria honrar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se tiver, levanta a mão assim, ó. Glória a Deus, ao fundo, ali também, né? Uma salva de palmas para esses irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês, sinta-se à vontade, nossa equipe de voluntário vai te auxiliar, vai te mostrar o que deve ser feito, né? Nós temos uma fichinha ali para você assinar, e é uma alegria para nós contarmos com você aqui conosco. Queria também já liberar as crianças, né? Já não sei se já foram liberadas, acho que não, né? As crianças ali, você pai que não fez ali, né, o check-in na entrada, né? Você deve fazer o check-in do seu filho, né, para colocar a pulseirinha lá, para fazer a identificação dele. Isso é uma forma, né, de nós termos uma segurança, né, com o seu filho, e também de organização nossa, né, da gestão aqui do Ministério Infantil. Então, nunca esqueça, chegou, né, você já faz ali o check-in. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que dia especial que nós temos vivido, né? No culto da manhã nós tivemos um agir sobrenatural do Senhor, e eu creio, né, através do momento da adoração aqui, eu sinto que Deus está ainda nesse lugar, e tem algo a ser derramado ainda para esse momento, né? Então você que está aqui, né, tem o privilégio, junto comigo, né, de sermos tocados pelo Senhor, aleluia, glória a Deus. E eu queria que você então abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 31. Amém? Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29 ao 31, você pode acompanhar aqui também. A palavra de Deus diz assim:
Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos orar mais um pouco para esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor e Salvador, e Espírito Santo, aquele que molda as palavras do Senhor para as nossas vidas, nós pedimos agora que o Senhor mova-se nos nossos corações, que o Senhor transforme palavras aqui ditas em sementes, Pai, sobre cada um aqui, cada coração. Eu oro no nome de Jesus, que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser tocados no íntimo, que nós possamos ser tocados de uma forma que mude a nossa forma de pensar, de agir, nós possamos entrar nesse lugar, Senhor, de comunhão plena contigo. Isso é o nosso desejo, Senhor, o nosso clamor. Nós não estamos aqui, Senhor, para recebermos somente uma palavra que nos faça feliz. Não, nós estamos aqui, Senhor, para ter um encontro contigo, para sermos tocados, Senhor, pelo Senhor. Porque sabemos que cada vez que se encontramos contigo, algo de nós desaparece, algo do Senhor brota em nós. Nós oramos, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia! Esse é um texto, né, onde Moisés está falando ao povo. Deuteronômio é a repetição das leis, então muitas coisas que foram já colocadas, né, nos livros anteriores são agora repetidas, né, e esse é o momento onde Moisés está falando ao povo, né, aquele povo difícil, né, que se assemelha muito a nós. Nós somos também muito esse povo, né? E aqui nós vemos uma palavra de Deus, né, através do seu servo, para aquele povo. E o Senhor fala, né, para esse povo e dá uma palavra de encorajamento no momento que eles estavam, né, passando por um momento, né, difícil. O verso 29 fala assim: não fiquem apavorados, nem tenham medo. E no verso 31, a palavra de Deus vai falar que no deserto onde vocês estão, o Senhor, o seu Deus, está contigo. E Ele os levou nesse caminho como um homem leva o seu filho. E hoje o tema da minha mensagem é como um homem que leva o seu filho. Nós entendemos, irmãos, que o padrão, a paternidade bíblica, é uma paternidade saudável, né? O homem deveria partilhar dessa paternidade, o homem deveria expressar essa paternidade conforme o padrão de Deus. Mas, por conta do pecado, esse padrão foi deturbado, né? E hoje nós vemos paternidades disfuncionais, famílias disfuncionais, né? Ou a falta de exercício da paternidade correta, por conta, obviamente, do pecado, da queda do homem, do coração duro do homem. Mas não era assim que Deus planejou. Aliás, irmãos, tudo que Deus planejou, né, deveria ser expresso na terra perfeitamente. E a paternidade começou nos céus. Aliás, a família, o projeto família, começou nos céus. Nós vemos Deus Pai, né, Deus Filho e Deus Espírito, que representa, né, em muitas formas, né, o desejo e o cuidado de uma mãe. Nós vemos essa formação da família nos céus. E na terra deveria ser assim. Obviamente, como eu já disse, já adiantei, já falei, né, o pecado deturbou isso, o pecado estragou, né, o que deveria ser na terra.
como já é no céu. Por isso que Jesus, quando nos ensina a oração padrão, a oração do Pai Nosso, Ele vai falar assim: seja na terra como já é nos céus. Então, nos céus existe um padrão, né, correto, e na terra deveria ser assim também. Por isso, Jesus nos orienta, nos ensina, né, a buscar esse padrão dos céus. Quando o Senhor está falando aqui, então, para esse povo que o Senhor os levaria como um homem leva o seu filho, Ele está usando o exemplo da paternidade de Deus. E, né, levando em consideração que hoje é o Dia dos Pais, nós queremos, né, eu queria trazer uma palavra, né, que tivesse esse entendimento. Na verdade, eu fui levado por Deus a trazer essa palavra. E o texto vai falar então, né, que Deus leva o seu povo no deserto como um homem leva o seu filho. E a definição disso é que o homem, né, padrão, correto, o homem de Deus leva o seu filho, né, com segurança, com amor, com zelo, com cuidado. E eu queria que nós pudéssemos expressar, né, através desses exemplos, né, as nossas vidas e como nós podemos crescer. Primeiro ponto aqui, a forma como vemos Deus define totalmente a forma como enfrentamos os nossos desertos. Se é algo que precisa ser mexido em primeiro lugar nas nossas vidas, é a forma como nós enxergamos Deus, porque vai fazer toda a diferença, né, pelos desertos que vamos passar pelas nossas vidas. Irmãos, se é algo inevitável na vida não só de todo crente, mas de todo ser humano, é que nós vamos passar por momentos bons, e eu oro, glória a Deus, que sejam muitos momentos bons na sua vida, na minha vida, amém, aleluia, né? Mas, inevitavelmente, nós também vamos passar por desertos, e aí ninguém dá glória a Deus, né? Mas é natural. Né, a vida é isso, né? Ondas vão vir sobre nós, nós vamos ter calmaria, né, assim como o mar, e logo ondas vão vir, naturalmente. Mas, irmãos, a forma como nós enxergamos Deus nos momentos de lutas, nos momentos de aflição, nos momentos de desespero, nos desertos da vida, é que vão fazer toda a diferença, né, quando nós passarmos por eles. O grande problema nosso é que nós, muitas vezes, precisamos trabalhar isso na nossa mente. E o primeiro obstáculo, o primeiro inimigo a ser vencido na nossa busca pela vitória é a nossa mente. Existe uma luta entre a fé que nós temos com o medo que nós temos. E cada um de nós, né, tem isso no seu coração, né? Até daqueles crentes mais fervorosos, né, que experimentam muitas vitórias, né, muitos desafios. Todos nós temos que lutar na nossa mente. Por isso que a Bíblia vai falar que nós precisamos renovar nossa mente para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário, irmãos, que o primeiro campo de batalha a ser vencido seja a nossa mente, quebrando todo espírito de incredulidade, de desânimo, de dúvida, né, todo espírito, né, de insensatez, todo espírito de falta de fé. É necessário que nós vencemos a nossa incredulidade, as barreiras da nossa mente. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. O que nós aprendemos com esse texto? A Bíblia vai falar então que o Senhor nos leva pelo deserto como um pai leva o seu filho, ou como um homem leva o seu filho. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor falou no meu coração com relação a essa passagem. Primeiro, Deus nos carrega nos seus braços da segurança. Amém? Você crê nisso? Né? Nos braços de Deus há segurança. Não sei, né, se vocês já pararam para pensar, existe, né, uma passagem bíblica, né, lá no livro de Marcos, capítulo 4,
4:35, onde conta uma passagem em que Jesus e os discípulos, né, estavam passando de uma margem, né, de um lugar, né, para outra margem do mar de Tiberíades, ou no mar da Galileia, e Jesus tinha um objetivo claro, ele iria passar aquela margem, aquele mar, né, de barco, porque ele iria para a terra de Gadara, ali para libertar, né, um homem. O livro de Mateus falando 2 homens, mas ele iria libertar pessoas possessas. E nesse momento, irmãos, o texto diz que no trajeto houve uma grande tempestade. E no meio dessa tempestade, né, os discípulos desesperados, os discípulos já estavam, né, muito desesperados. E imagine o contexto, imagine a história. E às vezes eu me coloco dentro da história, né, aqueles homens que sabiam nadar, alguns eram pescadores experientes, alguns tinham, né, já tinham um tempo já de experiência. Eles estavam desesperados. Eu fico pensando, se era eu, irmãos, eu estaria muito mais, porque nem nadar eu sei. Então, né, imagine o desespero, né, ao ponto deles chegarem, Jesus estava dormindo, eles chegarem para Jesus: mestre, não te importa que nós pereçamos aqui nesse lugar? É engraçado, né, a gente pensar isso, né? Jesus veio para salvar a humanidade, para salvar todos os homens, esse é o projeto de Deus. E aqueles discípulos preocupados com as suas vidas, perguntando: Jesus, cadê a tua importância pelas nossas vidas, né? Mas Jesus ali dormindo. E irmãos, quando a gente olha para esse texto, né, algumas pessoas falam assim: não, talvez Jesus não estivesse dormindo, talvez Jesus, né, o texto, né, ele estava fazendo outra coisa. Não, a palavra de Deus diz que Jesus estava dormindo, né? Nós cremos na palavra de Deus, Jesus estava dormindo. Outros dizem: não, Jesus estava dormindo por exaustão, ele estava muito cansado, né? Na viagem, aquela, né, correria ministerial, milagres, curas, Jesus estava, né, exausto, por isso ele dormiu, né? Porque ninguém sem consciência dorme em meio a uma grande tempestade num barco que talvez não tinha, né, nenhuma condição de sobreviver àquilo. Mas a realidade, irmãos, é que Jesus dormia, porque no mundo de Jesus não há tempestade. E é esse mundo, irmãos, é esse lugar que eu e você precisamos entrar. É nesses braços de segurança que nós temos que ser acolhidos por Deus. Jesus estava nesse lugar. Jesus estava descansando em meio às tempestades. E é esse lugar que Deus quer levar cada um de nós, ao descansar em meio às tempestades da vida. Por quê? Não porque vai fazer, né, desaparecer, não. Porque nós confiamos que os braços da segurança nos deixam seguros. Você crê nisso? Não sei o que você está passando, não sei as aflições do seu coração, né? Algumas pessoas a gente sabe, compartilha, conhece, mas sabe, irmãos, existem tempestades que são internas, em que ninguém conhece. Talvez um problema emocional que você tem vivido, né, algo que tem te acontecido, tem te deixado, né, afligido. Mas sabe, irmãos, algo que você e eu precisamos aprender é que existe um homem que quer nos levar no seu colo como um filho, e esse é o Senhor, nosso Deus. E eu preciso entrar nesse lugar de segurança. Amém? Você está entendendo? Jesus, né, descansava. Por quê? Porque ele sabia em qual braço ele estava. A minha pergunta para nós, né, e para mim mesmo é: quais os braços você tem descansado? O texto vai falar, voltando para o texto inicial, que o Senhor estava diante de nós.
o Senhor estava diante daquele povo, e o verso 30 diz: Ele lutará por vocês. Sabe, irmãos, não sei a batalha que você tem vivido, não sei o gigante que se levantou contra a sua vida, mas nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. Nenhum gigante, nenhuma praga, nenhuma doença, enfermidade, nenhum vício, nenhum diabo é maior do que o nosso Deus. Nenhum. O problema é que às vezes nós damos muito valor, né, às dificuldades, às lutas, às tempestades, quando na verdade, irmãos, nós teríamos que mudar o foco da nossa visão e alterar. Nós teríamos que dar muito mais crédito ao Deus que é maior do que tudo, do que as lutas, as tempestades que temos vivido. Não digo para você, irmãos, que é difícil, que é fácil, não, certamente é difícil, mas procure mudar o foco da sua visão. Procure olhar com outros olhos. Ao invés de você colocar as dificuldades num altar maior, comece a colocar Deus nesse lugar, porque Ele pertence ao Senhor. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Barreiras vão cair, muralhas vão cair, gigantes vão cair. Entenda isso, porque nos braços do nosso Deus, que é como Pai, há segurança. Você crê nisso? Creia nisso, irmãos. O que eu aprendo também com os braços, como um homem que leva o seu filho, é que nesses braços nós vencemos o deserto. O deserto, irmãos, não é para te matar. O deserto, ele tem a finalidade de mostrar quem carrega você nos braços. A definição do deserto é para mostrar a glória de Deus na vida de todo crente. Quando nós olhamos para Jesus, o exemplo de Jesus, Jesus tinha passado, João Batista tinha batizado o Senhor, e ali, o Senhor fala de uma voz do alto, uma voz do alto, e fala: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus teve ali dos céus a declaração da paternidade, da filiação dele. O que acontece depois disso? O texto vai falar que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito. Jesus não foi levado pelo inimigo, Jesus não foi por conta própria, porque ele errou, porque ele falhou, não. O texto vai falar que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. E lá, Jesus não só teve a comprovação da sua filiação, mas ele mostrou para os outros, inclusive para o cão, de quem ele era filho. Então o deserto, irmãos, ele tem essa finalidade boa. É ruim? Talvez, mas é bom. Porque ele mostra, quem carrega você nos braços. Se você entender que o deserto serve para glorificar Deus na sua vida, você vai perceber as vitórias que Deus vai causar em meio ao deserto. Amém? Você crê nisso? Os maiores cuidados de Deus são experimentados nos nossos piores cenários, irmão. Os maiores cuidados de Deus para a minha vida e para a sua vida são sempre mostrados por Deus nos piores cenários. Sabe por quê? Porque nós não temos mais a ninguém a recorrer. Porque nós não podemos fazer do nosso jeito, porque nós gastamos todas as fichas. E muitas vezes, irmãos, nós colocamos Deus em último lugar na hora das petições, na hora da dependência. Nós confiamos no nosso dinheiro, nós confiamos no nosso irmão, nós confiamos em outras coisas. Mas nos piores desertos, irmãos, é o momento certo de Deus se mostrar como o maior escape nas nossas vidas. Então entenda, irmãos, creia nisso. Deserto, ele não é rejeição de Deus, mas ele é filiação de Deus. É a declaração de Deus que você é filho. Declaração de Deus que você é filho. Como um homem que leva o seu filho no colo.
é o Senhor carregando cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Deus lutará por vocês. Essa é a maior declaração da paternidade de Deus. Não sei você, talvez você tenha tido uma paternidade disfuncional, não tenha, puxa pastor, eu não conheci meu pai, eu não tive relacionamento com ele, meu pai falhou e tudo mais, e muito bem, pode ter acontecido, mas sabe, o que nós precisamos aprender é que a paternidade de Deus, ela é perfeita, ela não falha, ela não tem erro, e ainda que o seu pai terreno tenha falhado, Deus nunca vai falhar com você, amém? Aleluia, você crê nisso? Ele não falha. A grande questão é que muitas vezes nós falhamos com Ele, mas Deus nunca falha, e Ele está disponível. E, irmãos, se é algo que deveria acontecer com nossos pais terrenos, e por muitos não acontecem, é o pai que cuida, que luta, que guerreia pelo seu filho, amém? Quantos aqui são pais? Pais, aí, você daria a vida pelo seu filho, eu creio nisso, e você também crê, senão nós vamos ter um gabinete pastoral, porque esse é o padrão bíblico, nós vemos Jesus, nosso Senhor, nosso irmão mais velho, dando a vida por nós, reflexo do amor do Pai. Irmãos, se nós fazemos isso, o texto bíblico fala isso, se vocês que são maus, o Natanael falou sobre isso, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dos céus. O Senhor, cuida de nós, muito mais do que o nosso pai terreno cuidou ou vai cuidar. Por mais perfeito que você seja como pai, o seu amor, o seu cuidado pelo seu filho jamais vai se comparar ao cuidado de Deus para cada um dos seus filhos. Essa é a definição da paternidade de Deus. O amor ágape, o amor sacrificial, o amor de entrega. Nós nunca vamos conseguir chegar nesse ponto. O Senhor sim. Esse é o amor de Deus. Amém? Você está entendendo? Esse é um amor que vence no deserto conosco. O texto vai falar, verso 30 aqui, Ele lutará diante de vocês, Ele vai lutar por vocês, segundo tudo que viram e fez conosco no Egito. Uma outra versão diz assim, por todo o caminho. Sabe o que isso significa? Constância. Deus não é Deus de momentos, é Deus de constância, é Deus de todo momento. Deus não é um momento só de aflição, mas Deus está contigo em toda a jornada. Deus não está com você somente naquele momento, puxa, da alegria, não, ou Deus me abandonou, não, Deus nunca te abandona. Por mais que a gente tente se escapar de Deus, por mais que a gente tente fugir, como Jonas, não, Deus está conosco. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Não importa a situação que você está, se você se render a Deus, se você clamar a Deus, Ele te ouvirá. Clama a mim, o texto diz, e responder-te-ei, diz o Senhor. Então assim, irmãos, clame ao Senhor. Muitas vezes a gente não recebe de Deus, porque nós temos um orgulho, ou queremos fazer do nosso jeito. Mas Deus está conosco. Ele lutará por vocês. É uma declaração de quem Deus é. Não sei o deserto, não sei a situação, não sei como você entrou nisso aí, não importa, irmãos, Deus tem o escape para a sua vida, amém? Você crê nisso? Deus está contigo, Sabe o que nós aprendemos na história do deserto? Aquele povo, ele tinha um maná diário, e o maná significa dependência diária de Deus. A provisão de Deus é diária. Mostra que Deus não é um Deus só do ontem. Mostra que Deus não é somente o Deus que te abasteceu, que te esqueceu. Deus está contigo todos os dias. O Deus de hoje, o Deus de ontem, o Deus de amanhã. Ele está contigo. Ele está contigo em todo momento. São braços, de quem vence o deserto. O texto fala que Deus não só nos guia, mas nos carrega. Guiar é uma coisa, vai pelo caminho aqui, vai por esse caminho. Não,
Deus nos carrega. Eu falei pela manhã do exemplo do Cid Moreira. Quantos aqui escutaram o LP ou as gravações do Cid Moreira? Né? O Jabuloni, falavam assim? Né? Aqui os mais novos nem sabem quem é Cid Moreira. Mas meu pai tinha um LP dele e ele tinha aquele texto famoso, né? E certamente você já escutou, que é Pegadas na Areia. Quantos aqui já escutaram? Né? Os mais velhos, né? Os mais novos nem sabem. Pegadas na Areia. O Francis, ele está falando que não, mas com certeza, acho que o Francis gravou com o Cid Moreira. Né? Mas assim, essa passagem é muito interessante porque, né, conta a história de um homem, e esse homem, né, olhou uma linha de tempo da sua vida, e estou resumindo aqui, né, porque é muito tempo atrás, eu não lembro, mas ele resumindo, e ele viu a sua linha de tempo, né, como, né, pegadas na areia, né, na praia. E ele percebeu que nos momentos de dificuldade, de tempestade, de lutas, né, as pegadas de Deus desapareciam e só ficavam as pegadas dele na areia. E questionou a Deus sobre isso, né, e no final ele descobre que, na verdade, aquelas pegadas que desapareciam não era de Deus, era dele. Deus o carregava no colo, no meio das tempestades. Diz muito sobre esse texto. Como um homem leva o seu filho, Deus carrega cada um de nós no meio do deserto. Você crê nisso? Deus carrega você no meio do deserto. Sabe, isso precisa causar no nosso coração um impacto de falar, puxa, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Talvez todos me abandonaram. Talvez, né, minha família virou as caras para mim, meus amigos se afastaram. Talvez, né, eu possa pensar que as pessoas em volta não se importam, não. Deus se importa. Deus está contigo. Deus não te abandonou. Pelo contrário, como um homem leva o seu filho, assim o Senhor está te levando, te guiando nesse momento. Então creia nisso. Creia nisso, creia nessa verdade, creia e nunca mais, né, pense o contrário. O Senhor está contigo nesse momento, amém? Existe um texto lá em Salmos, capítulo 67, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, o salmista fala, Salmo 67, 1 e 2, diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esse texto me chamou a atenção pelo fato de que o salmista está falando aqui, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que o seu rosto resplandeça sobre nós. A imagem que eu tive desse texto foi de um homem segurando uma criança no seu colo. Quantos aqui já seguraram uma criança no seu colo? Quantos aqui já fizeram careta para essa criança? Caretas e caras que você não faria para ninguém, né? Mas você fez para essa criança, demonstrando, né, a sua alegria por ela. Muitas vezes é o filho, ou, né, criança, ou enfim. Sabe, o Senhor me levou à reflexão com esse salmo. É o sorriso de Deus ao nos pegar no colo. E o texto vai falar assim, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que o rosto do Senhor resplandeça no nosso rosto. Que a imagem de alegria do Senhor possa ser visível em nós. Esse é o amor de Deus por cada um de nós. Talvez, como eu disse, hoje é o dia dos pais, para alguns é um dia de alegria,
para outros um dia de desespero, de tristeza. Mas o Senhor te trouxe aqui por um motivo. Ele não te trouxe aqui para te deixar, te deixar constrangido, porque, puxa, o pastor está falando do dia dos pais, e eu não tenho pai, ou meu pai nunca me amou, ou, Não. Mas sabe, irmãos, o Senhor te trouxe aqui para mostrar algo para você, que Ele é o Pai perfeito. Ainda que o teu pai tenha falhado, eu jamais falharei. O Senhor não falha. O Senhor não falha sobre a sua vida. E essa é a maravilha de saber que nós temos um Deus que é Pai. Abba, Pai. Sabe, irmãos, todas as religiões, as outras religiões do mundo, nas milhares que existem, não tem uma definição igual ao cristianismo, que Deus é Pai. Aliás, irmãos, se no islamismo você chamar Deus de Pai, você está pecando contra Ele. Mas nosso Deus é Pai, de sustento, de amor, de cuidado, que leva o seu filho no colo, como um homem carrega o seu filho. Oséias capítulo 11, versículo 3 e 4. O texto vai falar, Oséias 11, 3 e 4, diz assim: Mas não fui eu que ensinei Efraim a andar, tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. O Senhor está falando aqui ao povo, ao seu povo. Ele os chama de Efraim. É um jeito carinhoso de Deus chamar o seu povo. E ele diz assim: tomei-os pelos meus braços, atraí-o com cordas humanas, laços de amor, aliviei eles o jugo que estava sobre o seu pescoço e inclinei-os para dar de comer. Todas as características de um pai que cuida do seu filho. Então Deus está falando: eu fui pai, eu sou pai. Eu tomei sobre os seus braços, eu ensinei eles a andar, eu ensinei eles a caminhar, eu tive braços de segurança, eu guardei eles do mal, eu tirei o jugo que havia sobre eles e eu lhes dei a comer. Deus está falando: eu fui pai desse povo. Mas esse povo não o quis. Sabe, irmãos, muitas vezes nós falamos: puxa, como que aquele povo experimentou tantos milagres, tantas coisas que aconteceram, e aquele povo ainda assim era difícil de lidar. Nós olhamos, quando o profeta Oséias, teve essa revelação de Deus, existia um problema crônico já espalhado, sobre o reino de Israel, de Judá, difícil. Mas Deus cuidou. E toda vez, irmãos, que um se levantava e honrava o Senhor vinha com misericórdia, com bênção. Toda vez que um rei se levantava, no meio daquela confusão que havia, e declarava que o Senhor era o Senhor daquele povo, Deus vinha com misericórdia. E isso era um ciclo, Se você olhar os reis de Israel, de Judá, muitos foram terríveis, e no meio deles, uns se levantavam e louvavam e agradavam a Deus,
né? Outros falhavam de novo, e aquele povo, né, vivia esse tempo difícil, esse ciclo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a definição de Deus como Pai. Deus não se esqueceu. Mesmo que ainda eu e você, né, tenhamos esquecido de quem é Deus, do seu amor, Deus não nos esqueceu. Essa é a maravilha, irmãos. E sabe, o verso 8 de Oséias, capítulo 11, o Senhor continua essa declaração de amor para com o seu povo. Ele diz assim: como poderia eu abandoná-lo? Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Adma? Como poderia fazer com você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Talvez Deus te trouxe aqui e você não tenha sido zeloso com Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui para te falar uma coisa. Falar: olha, eu sou o seu pai. Como eu poderia te abandonar? A minha compaixão se manifesta para ti hoje, nesse lugar. Qual resposta eu e você vamos dar ao Senhor? Qual resposta nós vamos dar a esse Deus que se fez carne, que viveu uma vida, né, difícil, que levou sobre si nossos pecados, dores, nossas picuinhas, nosso desprezo, Ele levou sobre si, para que eu e você possamos estar hoje nesse lugar, para que eu e você tivéssemos o livre acesso a Ele, assim como foi dito, né, sobre o véu que se rasgou. E hoje eu e você temos acesso a Deus, ao nosso Pai, pela definição das suas obras, por aquilo que Ele fez em nós, através de Jesus. Qual resposta nós vamos dar ao Senhor? Eu queria que você ficasse de pé. Há uma frase que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: sabe, irmãos, nos braços do Deus Pai, você não perde identidade, você a descobre. Nesses braços, você não perde identidade, pelo contrário, você descobre quem é. E a minha pergunta para você e para mim: quem você é hoje? Quem é você? É um dia onde nós comemoramos o Dia dos Pais, mas sabe, irmãos, é um dia que nós precisamos se achar como filhos. Como filhos. Deus não tem neto, Deus não tem, né, filho preferido, não. Deus tem filhos. Deus não tem amigos, não. Deus tem filhos. Os filhos são amigos. E essa definição da paternidade de Deus precisa ser sobre cada coração aqui. Sabe como um filho de Deus se manifesta? Primeiro ponto, irmãos, é perdoando. Talvez você precise liberar perdão. Talvez você possa falar: puxa, o meu pai terreno não foi o pai perfeito, mas eu tenho um Deus que supre todas as coisas, inclusive a paternidade falha do meu pai terreno. E assim, aqueles que foram perdoados, eles perdoam.
Aqueles que foram curados, curam. Essa é a lógica do Evangelho de Cristo, nosso Senhor. Deus te trouxe aqui, talvez, para que você perdoe, para que você receba da paternidade de Deus sobre você. Deus te trouxe aqui para curar o seu coração, para falar filho e filha. Talvez você tenha me visto como um ser muito superior. Mas sabe, a definição que Deus gosta de ser chamado, irmãos, é Pai. Inclusive Jesus chamava-o de Abba, Pai, Paizinho. No íntimo. Às vezes a gente cria, né, um orgulho, uma casca no nosso coração. Não, eu tenho que me comportar, né, de forma ordeira. Eu tenho que me comportar porque meu pai me ensinou a ser alguém assim. Não, irmãos. Jesus, o Senhor de todo o universo, chamava Deus de Paizinho. Quando nós olhamos, Jesus tinha um relacionamento com Deus, seu Pai, nosso Pai, de intimidade. Uma vez eu escutei um pastor falando: olha, na casa do Pai é liberdade, você pode entrar, abrir a geladeira, assim como você faz na casa do seu pai. Hoje eu estive com meu pai, eu pude passar a tarde inteira com ele. Sabe, irmãos, o senso que vem vindo no meu coração é que, puxa, meu pai está ficando velho, eu também estou envelhecendo. Talvez eu não tenha mais muito tempo assim de estar com ele, né? A gente nunca sabe, né, como vai ser o amanhã. Mas se é algo que nunca vai faltar, é o nosso relacionamento com Deus Pai. Ele está sempre disponível. Não importa o tempo que passou, não importa dos dias, dos anos que você ficou longe do seu Pai, que está nos céus. Hoje é o tempo de você reconectar com Ele. Esse braço, como um homem leva o seu filho, um braço de segurança. Enquanto vai ser ministrada uma canção, eu queria que você orasse a Deus, fizesse uma oração sincera a Ele. E eu queria ler um texto. A Bíblia vai falar no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Sabe, o texto me chama a atenção, a frase que me chama a atenção é: aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Aproximemos desse lugar de segurança, da realeza de Deus, do amor de Deus, com confiança, como um filho que se achega ao colo dos seus pais. Aqueles que têm filho pequeno, sabe, né? Tô vendo o Leozinho ali andando. O Vini, né? Certamente, quando o Leozinho vê o Vini, ele sente a segurança que nenhuma outra pessoa daria. Aqueles que têm filhos pequenos, né? Sabe disso. Conforme eles vão crescendo, eles vão ficando meio nariz empinado, né? Mas enquanto estão pequenos, eles, né, têm isso. Por isso, eu creio que o Senhor nos fala para chegarmos diante dele como crianças, né? Nesse lugar de confiança. E eu creio que é esse o lugar que Deus quer nos levar. Amém? Eu quero orar com você. Se o Senhor falou ao seu coração, em algum ponto dessa palavra, nós queremos impor as mãos sobre a sua vida. E eu queria te desafiar. Se você hoje precisa
puxa, pastor, eu não conheço, não reconheço, não tenho vivido longe, ou enfim, se Deus falou algo ao seu coração pessoal, no seu coração, sobre quem você é e quem Ele é, eu queria orar na sua vida, eu queria te desafiar a sair do seu lugar, vir à frente, nós vamos orar pela sua vida, vamos impor as mãos, vamos declarar as bênçãos do Senhor. Eu creio que talvez Deus queira trazer algo sobre ti, talvez vamos destravar, talvez moldar a sua vida ao padrão da paternidade de Deus. Talvez você, puxa, pastor, eu não consigo sentir o amor de Deus, eu não consigo ver Deus como Pai, né? Pelas feridas na minha alma que aconteceram. Mas eu quero te desafiar, hoje é um dia de mudança, de cura do Senhor. Eu creio que a mesma unção que estava aqui na parte da manhã, está nesse lugar novamente, porque Deus é o mesmo, e Deus quer curar a sua vida. Você crê nisso, que Deus quer curar a sua vida, quer restaurar o projeto dele sobre ti? Então eu queria te desafiar, se essa palavra tocou no seu coração, saia do seu lugar, nós vamos orar com você, nós vamos impor as mãos. Eu creio que Deus está agindo, Ele está nesse lugar. Sim, meu Senhor, nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Coloque as mãos no seu coração nesse momento e declare novamente: em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Declare: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto
é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aleluia. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu sinto no Espírito de fazer uma oração. Talvez você esteja com alguma enfermidade. E ela pode ser de 3 formas. Ela pode ser física, alguma dor, incômodo, ou uma enfermidade crônica. Não importa qual seja. Talvez você esteja passando por uma enfermidade emocional. Talvez você esteja, com uma crise de ansiedade, uma depressão. Também não importa qual seja essa enfermidade emocional. Ou talvez seja uma enfermidade espiritual, desânimo, um coração incrédulo. Mas eu creio que Deus quer curá-lo hoje, nesse lugar. Amém? Você crê nisso? Se alguém enfermo aqui, eu queria que você levantasse a sua mão. Tem alguém enfermo aqui? Levante a sua mão. Não importa a enfermidade que seja. Alguém enfermo, nós temos ali ao fundo também. Eu queria que essas pessoas que levantaram as mãos, quem está em volta, coloque a mão sobre o ombro dela. Coloque a mão sobre o ombro. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Alguma enfermidade, irmãos? Não importa qual seja, uma simples dor de cabeça, uma dor no dedo do pé, não sei. Que seja. Deus está nesse lugar, Ele vai curar. Eu creio nisso. Eu creio numa unção de cura do Senhor sobre esse lugar. Amém? Vamos orar. Você que está no seu lugar, comece a orar. Você que colocou as mãos sobre o ombro dessa pessoa, comece a orar com autoridade. Ele está nesse lugar. Senhor Deus e Pai, o Senhor levou sobre si nossos pecados. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E nós declaramos cura do Senhor. Cura do Senhor sobre essas vidas, Pai. Oh Deus, nós repreendemos toda enfermidade, Senhor. Nós damos uma palavra de ordem a essa enfermidade. Ela não pertence a esse corpo. Ela não pertence a essa pessoa. Nós repreendemos toda enfermidade que se levantou, oh Deus, sobre essa vida. Nós damos uma palavra de ordem no nome de Jesus. Não é no nome de qualquer um, mas é no nome poderoso de Jesus, no nome que subjuga todas as coisas. E nós oramos, Pai, traz cura, a cura do céu, Senhor. Oh Deus, para mostrar que o Senhor é Deus. Nós oramos por cura, Senhor. Cura sobre essas vidas. Tira, Pai, oh Deus, toda ansiedade, oh Deus, toda depressão, oh Deus, toda síndrome do pânico, Senhor. Nós oramos e declaramos cura, Senhor. Oh Deus, nós oramos, Pai, por toda enfermidade espiritual, Senhor. Toda incredulidade, toda mente fechada, oh Deus, toda falta de fé, nós repreendemos no nome poderoso de Jesus. Oh Deus, nós oramos a declarar, Senhor, a sua glória sobre essa vida, Senhor, e o teu nome ser exaltado, Senhor. Não é o nome de qualquer um, mas é o seu nome, Senhor. Por isso oramos, nele confiamos.
nele confiamos. Nós oramos por aqueles que estão escutando essa palavra, ó Deus, na sua casa, no seu lar, ó Deus, em qualquer lugar que estejam. Deus, toca sobre essas vidas, Senhor. Ó Deus, eu declaro cura, Senhor, cura. Ó Deus, toca sobre essa vida que está escutando, Pai, que está vendo essa mensagem. Deus, nós declaramos libertação, Senhor. Traz libertação, Senhor, sobre qualquer vício. Ó Deus, traz cura, Senhor. Ó Deus, sobre qualquer enfermidade. Eu oro no nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Se você crê, diga amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem foi abençoado hoje? Amém, glória a Jesus. Louvado é Teu nome, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Vamos orar encerrando nosso culto. Obrigado, Senhor, pelo tempo. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo seu mover. Deus, eu oro em nome de Jesus que a semente que foi colocada sobre cada coração aqui possa dar o seu fruto, Senhor, no tempo do Senhor, da forma que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, eu proíbo o inimigo de roubar as aves, as rapinas, roubadores de sementes. Eu repreendo elas no nome de Jesus. Que essa semente, Pai, possa entrar no íntimo, no fundo do nosso coração, Deus, e ali criar raízes, crescer, florescer e dar os frutos, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada de vitória, Senhor, de provisão, de milagres, Senhor. Oh Deus, eu oro, Pai, pelas causas que talvez estejam travadas, seja ela financeira, Senhor, sejam elas no âmbito judiciário, sejam elas, Senhor, de qualquer forma. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Oh Deus, o destravado, Senhor, sobre essa causa. E o Teu nome seja exaltado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe. Não se esqueça, sábado, nossas células durante a semana. E sábado nós temos o culto de jovens aqui. Então você que é jovem, jovem de espírito, está convidado a estar conosco. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Não esqueça de abençoar o irmão do lado, pagando uma janta para ele. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Amém.